Esse é mais um vídeo da nossa série SOS Enxoval. E hoje a gente vai falar daquilo que você não precisa comprar antes do bebê nascer. Itens que fazem parte da lista de enxoval e que você de fato vai precisar mais um pouquinho mais pra frente. E por que a gente escolheu esse tema hoje, gente? Por duas razões. A primeira delas, por uma questão financeira, porque a gente sabe que quando uma família vai ter um bebê, existe uma série de gastos ali que são inevitáveis num primeiro momento, né? A compra de móveis, compra do quartinho, do carrinho, coisas que você vai precisar num primeiro momento. E você pode diluir um pouquinho esse fluxo de caixa comprando coisas que você vai usar depois um pouquinho mais pra frente. E também por uma questão de consumo consciente, assim, a gente não compra aquilo que a gente não precisa, a gente identifica o que de fato a gente vai usar e acaba não gastando mais que o necessário também. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos à nossa listinha. Queria começar falando sobre as roupinhas maiores. A nossa sugestão é que você faça um enxoval de roupinhas bem completinho de 0 a 3 meses e já inicie de 3 a 6 meses. Então, bores, culotes, os macacõezinhos de ficar em casa, as roupinhas que você vai usar mais no dia a dia, nesse primeiro período que é mais difícil a gente sair de casa, que a gente está numa fase de adaptação. Então, é importante você ter tudo à mão para esse primeiro trimestre de vida do bebê. E já iniciar esse de 3 a 6, porque seu bebê pode ser maiorzinho e você antecipar o uso de algumas coisas. Mas depois, gente, você pode ir comprando com calma. Assim você já vai saber quais foram os modelos de roupinha que você mais gostou, quais marcas que você mais gostou, o que o bebê ficou mais confortável, o que você achou mais funcional, e aí você consegue ir replicando isso. Você já consegue ter uma ideia do tamanho do bebê, se ele está usando o tamanho certinho, se ele já está usando um tamanho maior, um pouquinho da temperatura também que está fazendo naquele período. A gente sabe, né, que o nosso país hoje não tem uma temperatura tão certinha como antigamente, então é bacana você ter também um pouquinho de tudo para todas as estações e todas as fases. E hoje é muito fácil, né, gente? Você tem a compra online, a compra por WhatsApp, sites e lojas que entregam com muita praticidade. Então, até por uma questão de economia, né, para você não comprar mais do que você precisa, vá comprando as roupas aos pouquinhos. O mesmo vale, gente, para as roupas mais arrumadinhas. Aquelas roupas lindas, né, que a gente sabe que a gente se derrete, os vestidinhos de babado, as jardineiras, as camisas, as coisas mais arrumadinhas. A minha sugestão é que você deixe também para a criança um pouquinho mais velha. Na primeira fase, gente, nos primeiros meses, o bebê dorme bastante, então é muito importante que ele esteja muito confortável, bem à vontade. O que a gente mais usa são os bodyzinhos e calças, são os pijaminhas, os macacõezinhos de botão por conta da troca de fralda, os macacõezinhos de zíper que são muito fáceis de vestir. Então, claro, né, tirando as exceções como o Natal, por exemplo, uma festa da família, que você quer que o bebê esteja ali mais bonitinho, mais arrumadinho, você pode programar a compra dessa roupinha já num primeiro momento. A minha dica é que você deixe as roupinhas mais bonitinhas para a criança um pouquinho mais velha. O mesmo vale, gente, para as camisetas. Tem várias camisetinhas de bebês muito pequenininhos, até de 3 meses, que são muito fofas, mas eu preciso contar para vocês que são muito pouco práticas. Porque com essa fase a gente pega muito o bebê no colo. E a hora que a gente pega no colo, o que acontece? A camisetinha levanta, né? Então fica com a barriguinha de fora ali, acaba pegando esse ventinho. Então é bacana peças que sejam body, que você prenda por cima ali da fraldinha, justamente para ficar não só mais confortável, mas se você pegar a criança no colo, que ela não fique ali peladinha, né? Então uma camisa, os próprios vestidinhos, é importante que você olhe também para isso. Seguindo aqui a nossa listinha, vamos falar dos itens de introdução alimentar. A gente sabe que a introdução alimentar é recomendada que inicie a partir dos 6 meses. Então, até lá, você não vai precisar de copinhos de transição, de pratinhos, de garfinhos. Então, você pode deixar para comprar todos esses itens quando você estiver se aproximando desse período também. Então, não precisa se preocupar com eles num primeiro momento. O mesmo vale para o cadeirão de alimentação, né? Você também pode comprar esse item um pouquinho mais para frente, quando estiver ali mais perto desse período da introdução alimentar. Outro item que vale incluir nessa lista também, gente, é a bomba de tirar leite. Você vai falar, Tati, mas eu tenho uma amiga que usou muito, é importante para tirar o leite, para guardar o leite. É verdade, mas é um produto que é um investimento, inclusive,
alto e você ainda não sabe como vai ser sua dinâmica de amamentação, né? Se você vai amamentar, se você vai tirar o leite. Hoje existem serviços de empresas que locam esse produto, por exemplo. Então a minha sugestão é que você não faça esse investimento num primeiro momento, que você primeiro avalie como é que vai ser o seu processo de amamentação. Se for o caso, você pode até alugar um modelo para testar e aí sim você pode fazer a compra. De novo, hoje a gente tem essa facilidade com a internet de conseguir comprar produtos com entrega super rápida, super fáceis também, né? De repente até testar de uma amiga, testar de alguém que usou, para você saber se você se adapta antes de fazer esse investimento. Outra coisa que são muito importantes, gente, são os estoques, evitar os estoques. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível, mas no momento que for possível, essa é a nossa dica por aqui. Então, por exemplo, longos estoques de fralda, né? Já comprei, eu já ganhei no chá de fralda até 1 ano. A gente ainda não sabe como é que vai se comportar o bebê. Ele pode, por exemplo, ter uma alergia a um determinado modelo, a uma determinada marca de fralda. Seu bebê pode nascer um pouquinho maior, né? E aí você tem ali um estoque de fraldas, por exemplo, RN ou P, e ele passar rapidamente para a fralda M. Então é muito importante você avaliar isso também na hora de fazer esses estoques. De repente, compra ali para os primeiros meses, para as primeiras semanas, né, para os primeiros 3 meses, que é esse período de maior adaptação, né, com a chegada do bebê, e aí depois você vai fazendo essa compra de forma consciente, sabendo que você gostou e aos pouquinhos, de acordo com a necessidade. O mesmo vale para os estoques de produto de higiene, né, um shampoozinho para tomar banho, um shampoozinho condicionador, sabonete. Você também pode ter, obviamente, é importante que tenha ali um pequeno estoque para os primeiros meses, mas não precisa comprar grandes quantidades, justamente para que você teste, veja se você gosta, se o bebê gosta, se ele se adapta àquele determinado produto. O algodãozinho e o cotonete você pode ter uma quantidadezinha maior ali para você não precisar comprar, porque de fato você vai usar bastante nos primeiros meses, né? A gente faz a troquinha de fralda e pelo menos 8 trocas de fralda por dia com o bebê recém-nascido. Mamadeira e chupeta, a mesma coisa. Não compre grandes estoques, grandes quantidades ainda nesse início. Você ainda não sabe como é que vai ser o seu processo de amamentação, se você vai conseguir amamentar, se você vai usar a mamadeira, se você vai desejar usar a chupeta. A minha dica é que você tenha uma de cada à mão para uma eventual necessidade, porque numa madrugada com o bebê chorando, seja ali de fome, seja por algum incômodo, você não vai conseguir sair para comprar um desses 2 itens ali, vai ser mais difícil. Então, tendo à mão, você tem essa segurança, fica mais tranquila também. E aí, se você de fato precisar, você vai fazendo a compra e vai fazendo esses estoques. Outro item são os brinquedos. Você não precisa fazer estoques de brinquedo com o bebê recém-nascido. Primeiro porque o bebezinho acaba não brincando, né? Quando é muito pequenininho, você consegue distraí-lo ali com outros elementos, outros objetos de casa, você acaba ganhando algumas coisas. Então tem ali 1 ou 2 brinquedinhos nesse primeiro momento, você pode ir comprando de acordo com as fases, com o desenvolvimento, né? Com a idade motora ali do bebê, que é muito bacana. Uma das coisas que você pode ter, por exemplo, que é legal, é um tapetinho de atividades, que o bebê vai passar ali bastante tempo, é indicado que ele fique, né, ali no chão para ir fortalecendo os músculos. Você pode ir brincando ali em cima de um tapetinho, por exemplo, ajuda a distraí-lo e é legal, mas você não precisa de um grande volume de brinquedos também. Pra gente fechar, os sapatinhos, que você também acaba não usando nessa fase muito pequenininho, ele fica bastante tempo de macacãozinho, os macacõezinhos com os pezinhos, você vai usar mais na fase que ele de fato vai andar, né? Ou vocês vão a algum evento, alguma festa, então vocês não precisam de grandes estoques de sapatinhos também nesse primeiro momento. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário e até a semana que vem. Tchau, tchau!